Bem, prazer em falar com você novamente. Gravo mais esse vídeo para resolver mais questões de seleção internacional da Turing.com relacionada à tecnologia Java e vamos avançar. Na videoaula passada eu fiz até a questão 9. Agora eu vou fazer mais algumas questões. Então, vamos dar continuidade? Vamos para a questão 10. É uma questão teórica e diz o seguinte. Qual dessas informações a respeito da palavra static, ou seja, em relação à palavra static, são inválidas? Quer dizer, na verdade, é inválida, né? Ele quer apenas uma inválida em relação ao static keyword. Antes de continuar, só dar uma palhinha do que vem a ser o static keyword, que é uma funcionalidade do Java para você definir membros de classe. Deixa eu colocar aqui no slide que explica bem esse conceito. Então, na verdade, membros de classe são aqueles utilizados para fazer referência a uma determinada classe, sem haver qualquer relação com os objetos que serão criados. Nesse caso, não se replicam quando novos objetos são criados, ou seja, aquele conceito de um valor único, né, por classe. A gente pode entender, se quiser fazer uma analogia, seria uma variável global, no caso, se for um atributo de classe, podemos entender dessa forma, tentando fazer uma analogia. E um método de classe é aquele que é chamado independente de criação de objetos da classe. Ok? Isso aqui, claro, é uma explicação bem resumida no meu material, nas videoaulas, aí é bem detalhado, tá? Isso aqui é só para resolver a questão. E nós podemos também ter blocos estáticos, ok? Que eles são carregados, o conteúdo dentro é inicializado assim que essa classe é carregada em memória. E aqui eu tenho um exemplo, ó, procedimento, a gente chama de procedimento de inicialização estático. Código executado uma única vez quando a classe é carregada em memória. Então, de posse desse conhecimento, já dá para responder a questão. Vamos lá, o que é incorreto? Ele quer a incorreta, ele quer a falsa. Qual é a questão? A resposta falsa. Nós podemos ter métodos estáticos, implementações de métodos estáticos numa interface? Sim, nas versões mais novas do Java, isso é possível. Verdadeiro. Todos os statements são inválidos em relação ao static keyword? Não. Nós temos statements de atributos de classe, métodos de classe, procedimento de inicialização. Então, isso aqui é falso. Tá? Marcaria B, falsa. O bloco estático numa classe é executado toda vez que um objeto da classe é criado? Não, acabamos de ver, falso. Não é quando o objeto é criado, é quando a classe é carregada em memória. A C também é falsa. Aqui eu tenho duas falsas. Engraçado que ele só pede uma. Não é? Podemos ter blocos estáticos numa classe? Sim, acabamos de ver que é verdadeiro. Nenhuma das opções são corretas? Falso também. Tá? Nós temos duas opções corretas, a A e a D. Muito mal formulada essa questão. Tá? Então, na verdade, nós temos 3 itens aqui que são errados. Ok? Bem, tem furo essa questão. Tá? Continuando. Vamos para 11, questão de código. É bem interessante essa questão. Essa questão é bem legal. Aqui fala a respeito de uma classe chamada garbage. E essa garbage tem um atributo que é também do tipo garbage. Estranho essa definição do jeito que está, mas ok. Tem o método main, crio 2 objetos e começa a fazer referenciação de ponteiros. Tá? E aí eu chamo garbage collect, que não se chama assim, né? O código certo seria isso aqui. System.gc, ok? Mas, tudo bem, eu entendi. Vai ver que no método que ele criou tem essa informação. Vamos desconsiderar. E antes de responder, vamos no meu material ver como é essa questão de criação de objetos na parte de string. Eu explico bem isso aqui. Deixa eu achar. Acho que está mais para o início. Bem mais para o início. Não vou apontar para string, porque senão vai voltar muito. Cadê? Aqui tem bastante conteúdo. E, claro, esse conteúdo é apresentado pelas nossas 297 videoaulas. Estou
Estou falando, claro, dos 5 cursos da carreira completa. Fora o curso 6 de Spring Boot 3. Lançado agora. Voltando para cá. Então, um exemplo de criação de um objeto do tipo string S4. Ele faz referência a uma área de memória e tem as propriedades dessa área de memória. Então eu vou usar essa analogia aqui. Isso aqui fica guardado na memória heap. Eu expliquei numa videoaula anterior o que é essa memória heap. Ela fica responsável por alocação e desalocação de objetos em memória. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a mesma analogia. Vou colocar uma cor diferente. Vou colocar um vermelho. Então, G2, quando cria um new garbage, é como se fosse isso aqui, ó, G2, tá? Usando a mesma analogia aqui, tá? Um ponteiro que faz referência a uma área de memória do tipo garbage, tá? Faz referência a essa área de memória do tipo garbage. E aqui ele tem um atributo chamado G, que inicialmente, como não tem referência de nada, inicialmente é nulo, ok? O G3, a mesma coisa, o G3. Aqui. Vou fazer a mesma analogia, a mesma ideia. G3 ponta para uma área de memória, também, dele. Ele também tem um G, que é null. Ok? Aí eu digo o seguinte, que a propriedade G de G2 aponta para G3. Então esse cara era null, agora ele está apontando para o mesmo local que o G3 está apontando. E eu digo que o G3G, que era null, aponta para o G2. Então, para onde está apontando o G2, esse cara está apontando. Então tem essa aqui, é uma referência cruzada. Só que logo depois, vou mudar aqui a cor da minha caneta, azul. O G2 é instanciado por uma outra área de memória. Então ele perde essa referência aqui e ele cria uma outra área de memória. Ele aponta para uma outra área de memória, que tem um novo G, que perdeu também a sua referência, ficou null. E o G3 também vai apontar para onde está o G2. Então o G3 vai apontar para cá também. Então, a referência do G3, do G também é null. Ou seja, esses duas áreas de memória, dois objetos que foram criados, perdeu-se a referência a eles, não tem uma referência. Então isso aqui está perdido na memória. Justamente para quando vier o Garbage Collector, o que o Garbage Collector vai fazer? Ele vai limpar isso aqui de forma automática. Então, o que ele pergunta aqui na questão? Ele pergunta o seguinte: dado o código abaixo, quantos objetos são elegíveis para utilização do Garbage Collector após a linha A é executada, que é essa linha aqui? Quantos são? 2. Esse e esse. São 2 objetos. Então, a resposta correta, letra B. Isso aqui está marcado a porque eu só capturei a imagem, eu não resolvi a questão. Tá? A correta é letra